Eu te conto que a Genial Quest fez um levantamento sobre as eleições presidenciais de 2026. Em um dos recortes, a pesquisa tratou sobre quem seria o melhor para enfrentar Lula em 2026, já que Bolsonaro está inelegível. Entre os eleitores de Bolsonaro, 41% preferem a ex-primeira-dama Michele. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece na sequência com 33%. Ratinho Júnior, governador do Paraná, 7%, Romeu Zema, governador de Minas, 5% e Ronaldo Caiado, governador de Goiás, 5%. E 9% não sabem ou não responderam. No levantamento geral, com todos os eleitores, Michele, olha só, aparece com 28%. Tarcísio com 24%, Ratinho Júnior com 10%, Romeu Zema 7% e Ronaldo Caiado 5%. 26% não sabem ou não responderam. A Genial Quest também perguntou em quem os entrevistados votariam se Bolsonaro apoiar Tarcísio como candidato em 2026. 46% disseram, olha só, que votariam em Lula. 40% votariam em Tarcísio, 8% votariam branco, nulo ou se absteriam e 6% não sabem ou não responderam. O levantamento foi feito entre os dias 2 e 6 de maio, 2.045 pessoas foram ouvidas e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. Vamos ao debate, começando então agora pelo professor. Professor, nas eleições de 2026, quem será o herdeiro do bolsonarismo? É possível responder essa pergunta? Eu acho que essa pergunta envolve até outras perguntas. Primeiro, vai ter herdeiro? 2, havendo herdeiro, talvez não sejam herdeiros, talvez não sejam vários. A gente não sabe ainda. É uma pergunta muito difícil. Eu diria que é uma pergunta para um profeta, mais do que para um professor, eu diria aqui. Mas olha só, algumas coisas a gente pode ter de indicativo aqui. Em primeiro lugar, essa campanha eleitoral de 2026, essa pré-campanha, na verdade, a gente está aqui em 2024 já pensando nela, pode envolver aí um conjunto de forças políticas que podem brigar entre si. Eu estou falando de pessoas no mesmo campo político. Ou seja, a gente está vendo aí o nome do Tarcísio sair, a gente está vendo o nome da Michele sair, as pesquisas já estão rolando e tudo vai depender do cenário conforme a gente for chegando mais próximo da campanha eleitoral. Mas mais do que isso, quando a gente fala de herdeiro político, a gente tem que lembrar que não existe um morto político nesse caso, né? O sujeito está vivíssimo e está andando por aí, né? O Bolsonaro não é candidato, gostaria muito de ser provavelmente, e ele vai ter uma voz com relação à escolha provavelmente dessa candidatura. E qual que é a questão que está posta agora e que eu acho que divide um pouquinho a questão da Michele com relação ao Tarcísio, a questão do discurso. Ou seja, quem é que tem o discurso mais natural? Quem é que faz o discurso do bolsonarismo? E é importante a gente olhar que a pesquisa diz respeito ao núcleo bolsonarista, ou seja, aqueles que votam no Bolsonaro, ou seja, qual decisão eles tomariam numa nova possibilidade de escolha. E aí a gente tem essa questão de que a Michele, na verdade, embora ela não seja uma governadora de estado, embora ela não esteja numa posição de poder nesse exato momento, ela consegue angariar visualizações e ela tem um discurso, vamos dizer assim, mais natural com relação ao bolsonarismo. Enquanto o Tarcísio, ele vai navegando ali, ora parecendo que vai mais ao centro, ora radicalizando. Agora, para ser herdeiro do Bolsonaro e do bolsonarismo, a pessoa vai ter que ser muito fiel, tem que ser uma espécie de filho predileto. Isso significa o quê? Significa que ao longo do tempo, se não ocorrer uma espécie de amenização do bolsonarismo, as candidaturas que são aí pré-candidatas a serem herdeiras do bolsonarismo, elas tendem a radicalizar o seu discurso. Aí eu diria que eu tenho uma preocupação, porque a gente vai ver aí muita coisa estranha pela frente e essas pessoas entre si podem brigar. Ou seja, é uma situação que não ocorreu lá em 2018, onde você não vai ter a direita fatiada, um centro fatiado e diluído. Você vai ter a própria extrema-direita aí, pelo menos no primeiro turno, a gente pode pensar, fragmentada e lutando entre si com esse discurso cada vez mais radicalizado. Não acho que o cenário é bom, acho o cenário, nesse sentido, negativo. Caio, agora para você, a gente pode contar com esse cenário fragmentado ou você acha que vai ter um herdeiro do bolsonarismo, um nome?
Pois é, Juliana, também me falta essa bola de cristal, né? Isso não é um privilégio só do Dr. Alessandro. Né? A política é como as nuvens, né? Cada hora que a gente olha está de um jeito e não dá para cravar absolutamente nada, mas a gente pode fazer algumas conjecturas. Eu acho que a pesquisa tem justamente esse condão, né? Ela dá uma fotografia de momento. Quando a gente analisa com outras pesquisas, a gente pode até, né, falar que a gente está vendo um filme, né, da corrida eleitoral, e essa pesquisa, na verdade, ela reafirma, né, a impressionante musculatura eleitoral da ex-primeira-dama, que, de certa forma, num paralelo com a campanha de 2018, se apresenta como uma outsider com conhecimento de causa, da mesma forma que você tinha no caso, né, do ex-presidente Bolsonaro, um parlamentar de décadas, mas que se colocava aí fora do sistema, fazendo críticas duras, né, ao status quo. Da mesma forma agora, né, a gente sabe que o papel de primeira-dama, né, não é um cargo institucional, não é um cargo formal, né? De qualquer forma, ela dá uma vivência, né, para quem ocupa e uma dimensão, um conhecimento de Brasil, da política nacional ímpar. Né? Isso daí é inquestionável. Agora, também precisa saber qual é a vontade, né, das pessoas envolvidas. Esse é um elemento fundamental que as pessoas esquecem de debater. Né? Porque, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio, que é um expoente da administração pública brasileira, teve uma passagem muito bem sucedida pelo Ministério da Infraestrutura no que se propôs a fazer dentro da linha econômica, de ideário político do governo do qual ele fez parte. Ele é bem avaliado aqui em São Paulo, ele tem uma reeleição praticamente certa. Então, abrir mão disso, né, da certeza dessa vitória, de consolidar a sua marca aqui no Estado, é uma opção arriscada a depender de quem será o concorrente, né, do outro lado. Uma coisa que parece muito clara é a seguinte: quem quer que seja que o ex-presidente Bolsonaro apoiar, essa é a pessoa que vai para o segundo turno. Então, ainda que haja um primeiro turno fragmentado, e talvez isso seja até salutar para a política nacional, né? Então, dentro do espectro da direita, você viabilizar vários discursos, né? Aqui a pesquisa tinha outros nomes também, como o governador do Paraná, o governador de Minas Gerais, enfim, e o governador de Goiás. Então, você ter isso, mas assim, quem vai para o segundo turno enfrentar o candidato da esquerda, certamente é aquele que for apoiado pelo Jair Bolsonaro. Professor Alessandro, a gente está vivendo ainda um cenário de polarização, praticamente um cenário estagnado, né, em que essa polarização ainda não foi superada. Isso deve aumentar ou diminuir até 2026? Eu quero até fazer um comentário com relação antes até de responder a tua pergunta, Juliana. A gente não pode perder de vista que realmente o Bolsonaro, com relação à própria Michelle, inclusive a gente deve pensar nisso como uma possibilidade. Pode ser que o próprio Bolsonaro não queira que a Michelle seja candidata. Pode ser que o Bolsonaro escolha um pré-candidato que seja mais fraco, que mantenha a força do seu campo político, mas que não ganhe a eleição. Vamos ser aqui literalmente maquiavélicos no pensamento político. Por quê? Porque ele quer manter a sua própria força. Às vezes uma derrota, aqui na verdade você tem toda uma questão da anistia política depois, a questão de tentar uma revanche, etc. Mas nem ele mesmo tem certeza que isso possa acontecer pelas mãos de outras pessoas. Então, a gente não pode perder de vista essa, vamos dizer assim, vontade política desse sujeito que é uma espécie de moribundo político, que não tem os direitos políticos, mas está na rua aí tentando fazer a sua mobilização, particularmente mantendo ainda uma linha de extrema direita, uma linha que alguns têm chamado de neofascista. Caio, e a polarização deve aumentar ou diminuir? Eu acho que a tendência da polarização é ela se consolidar, especialmente diante de uma rotulação pejorativa como a que o telespectador acabou de assistir. Falar que essas forças políticas representam a extrema-direita é um grande exagero. Vamos lembrar o que é o extremismo. O extremismo é o reconhecimento da violência como método político, da transgressão à lei como método político. E assim, mesmo nos famigerados inquéritos das milícias digitais, das fake news, o que se apurou até agora, o que foi, enfim, compartilhado com a sociedade, né, são falas no sentido de repudiar a violência e no sentido de reafirmar que o caminho
enfim, sugerido, foi sempre um caminho de não violência institucional, de consultas jurídicas, esse tipo de coisa. Enfim, eu não consigo ver extremismo nesse tipo de política. Debate bom por aqui, mas eu agradeço então a participação do professor Alessandro Soares e do comentarista Caio Coppola. O grande debate termina por aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.